Eu descobri o autor Wes Anderson quando o seu curta-metragem A Incrível História do Senhor Sugar acabou ganhando o Oscar. E como estava disponível na Netflix, fui lá assistir, achei extraordinária a estética única que mistura a estrutura de teatro com a de cinema e ainda por cima com toques envolvendo arranjos, disposição dos elementos numa cena e toda a questão de cor de maneira única, quase como se fosse um quadro todo geometricamente estruturado e preciso cada cena, e resolvi por isso ir atrás dos outros materiais dele. Começando a ir nos materiais menos famosos, justamente porque, se tem essa estética, eu vou curtir e eu vou descobrir coisas cada vez melhores quando eu for aqueles que tiverem a melhor nota. Porém, acabei tendo uma surpresa, e aqui eu, o Luiz, do Monstros e Aventuras, no quadro Sexta-feira Sinistra, quero falar sobre duas obras que são bem menos valorizadas desse artista, que são A Vida Marinha com Steve Zissou e Asteroid City, que são duas obras separadas por uma grande faixa de tempo, uma feita em 2004 e outra lançada recentemente em 2023, junto com os curtas-metragens, né, que não estão tudo no mesmo universo, eles apenas têm a semelhança estética, já que é o mesmo diretor que coordena tudo. E o que acontece? Ambos trabalham com ficção científica de uma forma bem diferente. E mais do que contar uma história de ficção científica, ambos, na minha opinião, são quase vídeos ensaios sobre a maneira como você pega e produz cinema. Então, vamos aqui falar sobre essas duas obras. Começando com A Vida Marinha, segundo Steve Zissou, que é um filme estrelado pelo Bill Murray, que muita gente deve conhecer, provavelmente pelo Caça-Fantasmas, né? Uma das obras mais famosas deles também, né? E que eu gostava muito também do Feitiço do Tempo, né? Entre outras obras que ele sempre foi um grande artista de comédia, né? E o que ocorre aqui, nós temos ele interpretando o capitão de uma tropa de investigadores científicos, pelo menos que parece ser de cunho científico, que ganha a vida fazendo documentários. E o que ocorre? Um dos membros da equipe dele, um membro muito querido, acaba falecendo quando eles descobrem uma nova espécie de tubarão gigantesca. Então, ele se propõe a criar um novo documentário, agora indo em busca de vingança pela morte do amigo causada pelo tubarão. Só que as coisas não apenas não dão exatamente como ele gostaria, mas o detalhe é que toda a complexidade da situação é muito maior do que aquilo que aparenta dentro dos documentários que ele produz. E a primeira questão interessante é que a obra justamente é sobre alguém que produz documentários. Só que documentários deveriam ser coisas mais científicas, diga-se de passagem, né? Pelo menos é aquilo que a gente tem na nossa cabeça. Porém, fica bem claro como, não que ele invente as coisas, mas como tudo é estruturado para tentar produzir uma narrativa. E isso é um fato. Toda vez que você vê um documentário, você não está vendo um fato puro, que na prática nem existe como. Você consegue informações e registros sobre determinados acontecimentos e você tenta botar uma ordem naquilo, colocando, e quando você cria um documentário, você coloca a sua visão dentro daquilo. Um documentário não é ciência pura, mas é uma obra artística que usa, em parte jornalismo, em parte ciência, para poder pegar e produzir uma coisa. E aqui fica bem interessante quando vemos que existe todo um fã-clube mirim do Steve Zissou, quando a gente vê as fotos as capas dos documentários anteriores dele, onde temos cenas que parecem ter saídas justamente de livros de aventura dos anos 30, dos anos 40, né? Dele lutando contra povos gigantes, dos mais diversos tipos de criaturas marinhas, quase como se os documentários funcionassem mais com o objetivo de transformar ele num grande herói de aventuras aquáticas do que realmente pegar e transmitir conhecimento. Apesar dele ter realmente um conhecimento adequado, só que existe sempre aquela romantização em cima que ele dá aquele conteúdo. E é claro, ele realmente está furioso pelo fato de que teve uma criatura que pegou e matou justamente um membro querido da tripulação.
E quando a gente vai ver a tripulação, nós vemos que não existe muito rigor técnico e científico na organização ou seleção dos membros, mas sim, muitas vezes pela amizade que cada um tem, acabou adquirindo com Steve Zissou e foi desenvolvendo suas habilidades lá dentro, sendo que a verdadeiramente que impede das equipes implodirem e que faz com que tudo consiga se organizar, manter dentro do orçamento as coisas, etc., é a esposa dele, que tá cansado dele pegando e fazendo os exageros dele e acaba caindo fora. Então Steve Zissou tem que organizar sozinho essa nova expedição, tendo ainda por cima um empecilho adicional, que ao mesmo tempo vira um motivador para ele, já que a esposa tá fora, ele perdeu um amigo querido, e tem um suposto filho ilegítimo dele, que é fã do cara e que ele resolve botar dentro da equipe também para tentar ter justamente uma companhia afetiva lá junto, só que ao mesmo tempo ele tenta transformar isso num grande chamariz pro filme dele, mostrando, olha, é o filme de reconciliação do meu filho, de alguém que é um grande fã do Steve Zissou, que era do fã-clube, pegando e finalmente vivendo suas grandes aventuras. Só que, como eu falei, quem botava ordem nas coisas era a esposa dele. Então as coisas dão erradas das mais bizarras formas possíveis e basicamente cada problema novo que poderia ser evitado, eles têm que se virar para conseguir resolver. O que inclui cena de luta contra piratas modernos, em uma das mais hilárias cenas de perseguição. E, na verdade, não uma, mas duas cenas de perseguição. Então é simplesmente hilário, porque a gente tem a questão, como eu falei, né? Ele se desenvolve numa estética própria, onde sempre tem um ritmo calmo, com cores extremamente claras, onde a gente sempre tem um alinhamento extremamente geométrico, né? Então as coisas vão muito diferentes do dinamismo tradicional de um filme de ação, o que gera essas correrias muito doidas. E ao mesmo tempo não deixa de lado o drama, já que você vê ele sentindo na pele, vendo as consequências dos atos dele e tendo que pegar e algumas vezes tendo inclusive consequências trágicas na frente dele, das consequências, ele acaba tendo que perceber o quanto ele tem que crescer de verdade e evoluir para poder pegar e impedir, inclusive, que toda a tripulação dele acabe tendo no futuro, ou mesmo ele, a mesma tragédia que se abateu diretamente com esse amigo tão querido dele. E é bem legal, por causa, como eu disse, ele tem várias camadas nesse filme. Então temos toda a questão, tipo, do que existe por trás de um documentário que a gente nunca sabe exatamente como é que aconteceu e como foi romantizado ou não aquilo, né? Lembrando que existe o Oscar de melhor documentário, inclusive, né? E a gente tem toda essa questão do crescimento e desenvolvimento pessoal, né? Do cara que teoricamente era um cientista, ele acabou caindo no lado da aventura, só que ele deixou crescer tanto o ego dele que estava impedindo de ver o quanto os outros eram tão importantes quanto ele para finalmente as viagens pegarem e darem certo. Eu entendo, inclusive, porque esse filme não teve tanto sucesso, porque ele demora uma meia hora de apresentação para até pegar e finalmente começar a fluir, ao invés de ser uns 10, 15 minutos que a gente pega e tá acostumado. No entanto, saindo disso, acaba indo justamente nas mais diversas cenas e divertidas cenas. E a vida marinha não é ficada de fora. Nós temos dois golfinhos que pegam e ficam circulando o navio, que tem câmeras de vigilância. Nós temos criaturas marinhas diversas, inclusive o criatura gigante final, o tubarão misterioso, pegando e mostrado, tudo feito com stop motion em ótimas cenas. É quase como se fosse o filme de tubarão ou o filme de monstro gigante numa visão do Wes Anderson. Inclusive, me faz pensar o quão legal seria um filme de monstro gigante mais estilo anos 50, 60, né? Que é justamente uma época que ele adora trabalhar, sendo justamente feito, ainda mais como ele gosta de trabalhar com maquetes e como isso fica colocado muito bem dentro do filme, já que o navio todo ele é feito de maquete, você consegue ver uma mapinha de cada área, de como é dividido cientificamente cada área do navio. Lembra muito, inclusive, aqueles mapas da Batcaverna ou da Fortaleza da Solidão do Superman que tinham nos gibis mais antigos, na famosa Era de Prata.
Então, é bem gostoso, e então alterna entre drama, suspense, comédia, e com todo esse tipo de discussão, realmente, como você produz um trabalho científico, um trabalho que pareça um viés científico, o que acaba ganhando uma nova camada com o fato de que em 2004, quando foi feito o filme, a gente já tinha uma série de filmes que começaram a ser feitos, que fingiam serem documentários ou tinha um formato de falso documentário para transmitir uma história, como Hack, que é um filme de zumbi, Bruxa de Blair, que foi um dos mais famosos dos temas, ou Atividade Paranormal, sabe? Então não deixa de ser uma discussão sobre toda a temática estruturada relacionada com isso. E isso vai, inclusive, nos levar diretamente para o segundo filme, que se o primeiro ele discute sobre como você cria filmes que parecem documentários ou documentários que parecem ser histórias de aventura, o outro vai num nível de, e sendo que o próprio filme não deixa de ser uma ficção científica, já que é uma expedição científica em busca de uma espécie nova, no qual todo tipo de coisa estranha acontece, a gente tem, justamente no próximo filme, que foi feito praticamente 20 anos depois, o Asteroid City. Que o que acontece? Aqui a gente já tinha meio que o filme dentro do filme, isto é, a história da produção de um filme documentário acontecendo dentro da história. Aqui nós temos o filme dentro do filme dentro do filme. Pois o que acontece? Aqui a ideia é como se fosse um documentário feito, olha só a conexão, é como se fosse um grande documentário romantizado feito nos anos 50 sobre a produção de uma peça de teatro. Sei, essa peça nunca existiu, como eu disse, é tudo fictício, né? E a ideia é que essa peça de teatro conta a história de um grupo de crianças superdotadas, com super capacidades científicas, que vão para um evento justamente nessa cidade chamada Asteroid City, que tem esse nome por causa que tem um asteroide que caiu lá milhares de anos e que é meio que a única atração da cidade, mas por causa disso ela acaba ganha um certo dinheirinho com sediando eventos justamente de ciência, principalmente astronomia, e o que ocorre é que tem um evento científico brutal que abala todo mundo e meio que prendendo as pessoas daquela cidade. Então, o filme, ele acaba se desenrolando em várias camadas, porque temos a história em si que é narrada dentro desse teatro, só que o que acontece? Nós temos ainda a história contada por trás dos bastidores desse teatro, com cenas passando do filme onde justamente contando essa história no meio do deserto e ao mesmo tempo alternando com cenas preto e branco que se passam, que mostrariam como era a parte exterior, isto é, as discussões relacionadas com a produção do teatro, qual era a visão do diretor, a visão do ator, etc, né? E mostrando justamente que talvez nenhum dos dois tivesse muito uma visão exatamente do que teria que produzir a obra. E aqui temos algumas camadas importantes, porque, os anos 50 foi justamente um período onde a gente estava tendo a transição entre TV colorida e TV preto e branco. E isso ocorre, então, a gente ter um filme passando teoricamente nessa época, alternando entre preto e branco e colorido, não deixa de ser referente justamente a esse tipo de transição. Número 2, é o período onde começa os filmes de invasão alienígena, principalmente por causa daquele temor da invasão espacial que tinha, justamente por causa que tinha agora um outro país, além dos os Estados Unidos já tinha começado a criar os seus foguetes e a corrida espacial tinha começado, né? Só que ao mesmo tempo a gente tinha outro grupo de países que era a União Soviética também produzindo seu material e com o medo contínuo de invasão, sendo que esse medo de invasão dos Estados Unidos ele começa na prática com Pearl Harbor, porque desde que teve a guerra de independência dos Estados Unidos, onde tinha as lutas contra a Inglaterra e os parceiros da Inglaterra, o país não tinha sofrido nenhum tipo de invasão externa até o momento. Então, quando Pearl Harbor é destruído pelos japoneses, dando início à participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, começa o medo de ser atacado de fora novamente e que cresce com a questão da União Soviética. Além do fato de que havia políticos que viam comunistas em tudo quanto era canto, então era ótimo espalhar o medo para
pegar atacar um adversário que você não gostasse, dizendo que não, ele era um espião infiltrado, né? Então era uma forma de você eliminar adversários políticos também que você simplesmente não gostasse, criando essa paranoia e medo. Fora isso, imagina o quanto você conseguiria pegar e desviar de verba, diga-se de passagem, dizendo, ah não, isso é pro custo militar, pra gente defender as coisas externas, né? E por isso precisa de muito dinheiro, né? E tudo isso é trabalhado no filme, porque a gente tem uma questão importante, que é um grupo de militares que pega e gera todo esse evento científico, né? Fazendo com que as crianças, cada uma pega, superdotada, e pague, tenha uma disputa para ver qual é a criadora da melhor invenção científica. Então tem uma máquina de projeção holográfica, tem um sistema de raio laser, tem um sistema de voo com aquela mochila jato, jetpack, sabe? E ao mesmo tempo, a gente tem a discussão dos pais das crianças dizendo até onde aquilo que está sendo falado que é teoricamente para estimular a ciência das crianças não está sendo usado simplesmente para transformar, criar armas. E até onde o próprio, e as discutir até para onde o próprio ato de você competir para criar a melhor arma que estava sendo estimulado lá dentro, não está estimulando também outros países entrarem em guerra justamente pelo medo dos Estados Unidos criar alguma arma contra eles. Então, essa discussão é bem interessante entre os pais e as crianças na maior inocência, simplesmente achando o local onde eles podem botar o gênio científico deles para fora, já que elas são crianças que fogem completamente do padrão. O que é bem divertido, diga-se de passagem, já que cada um tem uma personalidade diferente, só que, ao mesmo tempo, temos uma coisa que lembra muito Big Bang Theory, aquele padrão mais retraído, sem conversar muito, etc. E ao mesmo tempo o pessoal, as crianças aprendendo a interagir entre si, gostar e entendendo as vidas bem diferentes, cada uma delas tem, né? Um filho de fotógrafo, outro filho de artista, né? Então temos essas três camadas, onde temos a questão militar associada à estrutura da cidade, a questão das crianças e criando suas próprias teorias, discutindo e fazendo suas coisas entre si, e os adultos tentando pegar e dar a melhor qualidade de vida das crianças e ao mesmo tempo até onde seus filhos estão sendo manipulados por um governo que só quer desenvolver armas, sabe? Então, isso tudo gera, e isso, como eu disse, isso tudo dialoga justamente com o período onde o filme, a história se passa, que ela foi feita em 2023, né? Só que o filme ele se passa como se fosse uma história justamente de questão espacial dos anos 50, onde tudo isso estava em discussão direta, né? E ao mesmo tempo você não podia ter você não podia ter uma crítica de guerra de forma muito direta e explícita, senão a chance de você ser chamado para ser inclusive acusado de traição, de espionagem, seria grande, né? Então existem filmes falando desse grande medo de um lado e do outro fazendo críticas, só que sempre suaves, discretas, para evitar grandes problemas, mas com algumas críticas pontuais interessantes, né? Tanto que essa era seguinte acabaria dando, inclusive, origem aos filmes de Atomic Horror, né? Do qual o Godzilla é um dos mais famosos, diga-se de passagem, né? Que é justamente a discussão sobre o quanto as armas chegaram num determinado nível, né, que podem, por si só, serem uma mega ameaça para a humanidade, a nova era de armas nucleares que estão sendo criadas, né. Então, e não deixa de. E quando a gente vê que é super armas totalmente diferentes criadas, começam a ser criadas em parte pelas crianças, não deixa de ter essa corrida armamentista nuclear acabando sendo discutida de fundo dentro do filme. Claro que entendo novamente porque não teve grande sucesso, porque, como eu disse, justamente, ele é um filme que tem aquele ritmo mais lento, mais calmo, mais tranquilo. Não um filme de ultra suspense, onde a criatura pode te atacar a qualquer momento, ou um filme de ação onde tem luta o tempo todo, mas uma coisa mais pausada, contemplativa e que funciona muito mais como uma discussão de como você pega e vê de várias formas uma obra de ficção científica e produz ela. Lembrando que se isso está nas raízes da ficção científica, a gente pode pensar até onde ele está discutindo como as bases da ficção científica foram produzidas e até onde isso se reflete dentro da ficção científica atual. Por isso que eu gosto muito dessas duas obras do Wes Anderson, que são mais paradas, calmas, realmente para você pegar, parar e pensar, separar tudo que tem do resto para você pegar e pensar um pouco. É o tipo de filme que você assiste
com calma, sem ser perturbado por outras coisas, depois você fica meia hora, 1 hora pensando, raciocinando, pesquisando sobre aquele material com suas próprias propriedades, né. Então, eu quero saber de vocês quais filmes interessantes vocês já assistiram do Wes Anderson ou de ficção científica que fogem do senso padrão de perseguição de alienígena, de luta contra os ETs, de guerra contra os robôs e por aí vai. Coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!